Oi, pessoal! Eu sou a professora Luzilete e eu vou trabalhar com vocês o componente de ciências. Vocês lembram que na aula passada vocês tinham que fazer uma pesquisa e depois discutir com a família de vocês aí, que era a pesquisa sobre por que as plantas são verdes? Vocês fizeram a pesquisa? Descobriram por que elas são verdes? Porque elas têm um pigmento chamado o que mesmo? Clorofila. E é graças a esse pigmento verde que ela consegue absorver do ambiente o quê? O gás carbônico, a luz solar, para poder fazer a fotossíntese. Muito bem. Então hoje a nossa aula vai ser uma aula bem prática mesmo. Hoje nós vamos botar a mão na massa com certeza. Vamos escrever bastante. Então, para a gente fazer a aula de hoje, eu vou perguntar para vocês. Todo o estojo de vocês está aí com vocês? O lápis de escrever, a borracha, o apontador, tá aí pertinho de você? Se não tá, dá um pause e vai buscar, porque hoje nós vamos precisar muito desses materiais. Então, dá um pause, vai lá buscar e corre para cá que eu vou estar te esperando. Pegou? Vamos lá então, vamos seguir? Então a gente vai começar com a página 151. Tá certo? A página 151. E nós vamos trabalhar juntos. Lembrando, gente, não consegui te acompanhar, tá muito rápido. O que você pode fazer? Pausar a aula, não é? Pausar o vídeo, copiar a resposta, arrumar direitinho. Copiei uma letra errada, precisa apagar e arrumar. Para o vídeo, apaga, arruma e segue, tá bom? Hoje a nossa aula é bem prática. Então, vamos lá. Ali no número 1, então, tem lá. Complete as frases usando todas as palavras do quadro a seguir. Todas essas palavras que são aqui, vocês já conhecem, né? Olha lá. Água, luz do sol, noite, fotossíntese. O que é fotossíntese mesmo? É o processo de produção do alimento da planta. Oxigênio, gás carbônico. Conhecem, não conhecem? Ótimo. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que usar essas palavras para preencher o nosso texto, certo? Vou dar uma dica para vocês. Às vezes não dá certo, mas nesse caso eu acredito que vai dar. Vamos ver quantas palavras nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quantos espaços nós temos. 1, 2, 3, 4, 5 espaços. O que isso significa? Que muito provavelmente as palavras não vão se repetir. Uma delas vai acabar ficando de fora, mas repetir não vai acontecer. Então a gente tem que analisar bem a frase para saber qual é a palavra que completa, né? Não podemos colocar qualquer palavra em qualquer lugar. Então vamos lá. Letra A. Durante o dia, as plantas fazem a... O que as plantas fazem durante o dia? Fazem a água? Planta faz água? Não, né? As plantas fazem a luz do sol. Faz luz do sol? Não faz luz do sol. Faz noite? Não faz noite. Faz fotossíntese durante o dia? Sim, as plantas fazem fotossíntese. Foto vem do que mesmo? De luz. Ela precisa da luz do dia para fazer fotossíntese. Então, ali na nossa primeira linha, nós vamos escrever a palavra fotossíntese. Vamos lá, então. Na letra A palavra é fotossíntese. Segue lá. Letra B. Na fotossíntese, as plantas utilizam o que para fotossíntese? Elas utilizam, já tem o gás carbônico e sais minerais para produzir glicose e oxigênio. Então, já tem o gás carbônico e sais minerais. O que mais que ela precisa para fazer fotossíntese? Precisa da luz do sol. Beleza, vamos lá então. Luz do sol. Então, na fotossíntese, as plantas utilizam luz do sol, gás carbônico e sais minerais para produzir glicose e oxigênio. As plantas não fazem fotossíntese. Em que período as plantas não fazem fotossíntese?
à noite. Então, lá na letra C, a primeira palavra é noite. Então, à noite, as plantas não fazem fotossíntese, mas continuam respirando. Na respiração, elas absorvem o quê? Quando elas estão respirando, elas tiram o que do ar? Lembra que elas respiram como a gente. Então, quando elas estão respirando, elas retiram o que elas retiram do ar? O oxigênio. Olha lá como é que eu escrevo oxigênio, hein, gente? Olha lá. Então, elas retiram o oxigênio, absorvem, né, o oxigênio e liberam o quê? Se elas respiram como nós, elas liberam o gás carbônico. Vou escrever aqui, ó. Gás carbônico. O gás carbônico. Número 2. Vamos lá, então. Complete os espaços da imagem a seguir com os nomes dos elementos que participam do processo de fotossíntese. Vamos ver lá, então. Eu tenho oxigênio, gás carbônico, luz solar, sais minerais e água. Vamos pensar, vamos começar de baixo para cima, que a gente já aprendeu bem, né? Aqui embaixo eu tenho o quê? O que está lá no solo? Nesse espaço pequeno cabe o quê? Água, né? No solo eu tenho água e sais minerais. Então aqui, nesse balão pequeno, nós vamos escrever o quê? Nesse balão. Nesse retângulo pequeno, nós vamos escrever o quê? A água, que é a água. Vamos ver se o meu quadro vai escrever. Olha. Muito bem. Água. Muito bem. Água. Além da água, tem o que tem aqui que ela retira do solo? Os sais minerais. Vamos ver se vai caber os minerais ali dentro. Vamos ver se a letra do meu quadro mágico é pequena ou grande. Olha lá. Minerais. Vai sair um pouquinho, né? Mas não tem problema. Ótimo. Muito bem. Então, a raiz vai retirar isso do solo, vai levar para o caule e para as folhas, né? Olha ali, aqui tem as flechinhas entrando. O que vai entrar? O que está entrando do ar na folha para fazer a fotossíntese? O gás carbônico. Isso, gás carbônico, muito bem, olha só. Tá entrando, além do gás carbônico, o que tá entrando aqui do sol? Luz solar. Muito bem. E se ela está entrando, a luz solar e o gás carbônico, ela está fazendo fotossíntese, então ela está liberando o quê? Oxigênio. Vamos lá então, no número 3. A imagem a seguir representa um dos processos estudados nesse capítulo. Faça um X na resposta que indica o processo correto. Veja, tá entrando o... Veja bem agora, presta atenção na flecha, hein, gente? A gente aprendeu 2 processos, fotossíntese e respiração. Vamos ver, olha lá, o que tá entrando? Oxigênio. O que tá saindo? O gás carbônico.
Quando está entrando oxigênio e saindo gás carbônico, a planta está fazendo fotossíntese ou está respirando? Lembra que ela respira como a gente. Quando a gente respira, o que a gente retira do ar? O oxigênio. E o que a gente devolve para o ar? O gás carbônico. Então, se está entrando oxigênio e saindo gás carbônico, ela está fazendo fotossíntese ou ela está respirando? Respirando. Então, vamos fazer um X lá na respiração. Muito bem. Agora, pessoal, a gente vai lá para a ficha 3. Lembram lá da ficha 3? Lá na página 81 das fichas, aliás. Vamos lá. Lá, aqui. Muito bem. Vamos ver aqui. Observe a imagem e depois responda as questões. Prestem atenção nessa planta, gente. Olha aqui. Ela tem raiz? Tem. Ela tem caule? Tem. Olha aqui, ó, tá vendo? Que são como se fossem esses galinhos. É o caule dela também. Ela tem folhas? Tem. Mas ela é uma planta alta ou uma planta baixa? Essa aqui é uma planta rasteira. Ela é uma planta bem baixinha. Bem baixinha. E olha só que fruto que ela dá. Esse fruto é uma delícia, né? É o morango. Então, essa daqui é a planta que dá o morango. É o pé de morango, né? Vamos ver lá as perguntas que tem pra gente responder sobre essa questão. Pergunta lá, você conhece essa planta? Você conhece um pé de morango? Se você não conhece, você vai responder que não. Se você conhece, você responde que sim. Porque eu conheço o morango, mas não preciso necessariamente conhecer o pé do morango, não é isso? Então, são duas coisas diferentes. Então, você conhece essa planta? Não. Mas já sabemos quem ela é agora, não sabemos? Qual que é o nome dela? É o morangueiro, né? O pé de morango. Muito bem. Letra B. Ela é uma árvore ou uma planta pequena? O que a gente conversou quando a gente analisou? Ela é uma planta pequena. Então, na letra A, deixa eu passar um traço aqui, né? Deixa eu pegar outra caneta. Na letra A, então, sim ou não depende de cada um, mas a gente já sabe como que é o nome, né? É o morangueiro lá, ó. Letra B. Ela é uma planta pequena ou uma árvore grande? O que ela é, gente? Ela é uma planta pequena, uma planta rasteira, inclusive. Vamos lá na letra C. As folhas dessa planta podem fazer fotossíntese? Vamos olhar lá se elas podem fazer. Para fazer fotossíntese tem que ter o que mesmo? Tem que ser da cor verde. Então, olhando para as plantas aqui, para a planta, vocês acham que as folhas dela fazem fotossíntese? Sim ou não? Sim. Por que que elas fazem? Porque elas são verdes. Elas são ou seja, tem... Como que é o nome da palavrinha mesmo? Clorofila. Seguindo. Qual é o nome do pigmento verde das folhas? Ah, a gente já escreveu, né? Na letra C. Mas qual que é o nome desse pigmento verde, então? Clorofila. Então, lá na letra D, a resposta é clorofila. Tá vendo? Vamos para a próxima página. 82. Olha lá. Ah, aqui tá fácil, porque vocês já fizeram tanto desse esquema para entender o que é fotossíntese que eu tenho certeza que vocês vão dar conta disso daqui. Vamos ver aqui, né? Então, olha lá, observe a planta da imagem e responda as questões a seguir. Então, a gente tem lá uma planta, uma flor, né? Com caule, folhas, raiz, flor, né? E a gente vê flechinhas que estão entrando e flechinhas que estão saindo. Vamos ver quais são as flechinhas que estão entrando. A água está entrando, gás carbônico está entrando e luz solar está entrando. Quais são as que estão saindo?
oxigênio, oxigênio. Estão vendo? Então vamos lá. Qual é o nome do processo que a planta está fazendo? Gente, por favor, né? A gente já falou 1 milhão de vezes sobre isso, não é verdade? Olha lá, se tá entrando gás carbônico e luz solar e tá saindo oxigênio, o que ela tá fazendo? Ela tá se alimentando, ela tá produzindo alimento ou ela tá respirando? Olha aqui, o que tem aqui? O dia, né? Tem o sol, né? Então é dia. Durante o dia ela faz o quê? Produz alimento. Então, qual é o nome do processo que a planta está fazendo? Como que é o nome do processo de produção de alimento? Fotossíntese. Lembra lá que foto tem a ver com luz e síntese tem a ver com mistura, com misturar tudo isso, né? Um processo. Letra B. Explique com suas palavras o processo da questão anterior. Então, vocês têm que explicar aí com as palavras de vocês. Como é que se dá esse processo? Eu posso ajudar, mas eu gostaria muito que vocês fizessem aí, tá certo? Então, vamos lá. Como é que faz? A planta absorve, olha essa palavra, hein? Absorve, quer dizer recolhe, retira. Retira o quê? Luz do sol. Retira a luz do sol. Gás carbônico. Gás carbônico e água, não é isso? É o que ela absorve. Então, a planta absorve luz do sol, gás carbônico e água, produz glicose, não é isso? Produz glicose e libera oxigênio para a atmosfera. Olha lá. Então, é isso que ela está fazendo, né? Ela vai absorver a luz solar, o gás carbônico, a água, vai transformar tudo isso em glicose e vai liberar o oxigênio para a atmosfera. E lá no nosso último exercício, na letrinha C, diz lá, a planta representada na imagem está produzindo o próprio alimento. Esse alimento como é que é o nome do alimento da planta, gente? Ai, 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 hein? Olha lá. É o pólen o nome do alimento que ela produz? É a glicose ou é a clorofila? Vamos pensar, né, gente? Olha lá, acabamos de escrever, ó, produz glicose. Glicose, né? Então, o nome do alimento é glicose. Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula por hoje, mas eu tenho para vocês uma tarefinha de casa que, na verdade, vocês já vêm fazendo há algum tempo. Mas agora, passado tantas aulas, vocês podem ter respostas mais coesas, né? Mais eficazes a partir da observação e dos registros que vocês estão fazendo. Lembra quando a gente fez aquele experimento de plantar o feijão? Vocês lembram? Lá no final tinha uma tabela, não tinha? Que vocês tinham que preencher a data e o que vocês tinham observado. Então, a tarefinha para casa, gente, é fazer o quê? É observar essa plantinha que vocês ainda têm, ou pelo menos deveriam ter, né? Se estão cuidando direitinho, né? E continuar preenchendo aquela ficha de observação, porque agora a gente já está chegando no fim desse processo. Então, vocês já têm mais coisas para observar. Tá certo? Então não deixa de ir lá, dar uma olhadinha no seu pé de feijão e fazer o registro. E eu espero vocês aqui na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!